Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, eu, assim, nunca gostei muito de ficar falando dessas questões mais pessoais, principalmente dessas perseguições, mas é, acho que vou fazer aqui um comentário, né, relativo ao que vem acontecendo com o padre Júlio Lancelotti, que está sendo perseguido aí por alguns políticos. Aliás, não é de hoje que ele vem sendo perseguido por alguns políticos, inclusive membros do MBL tentaram algum tempo atrás uma armação contra ele que acabou não dando certo, lamentavelmente. A que ponto que as pessoas chegam, né? Tudo isso em nome de Deus, né? Em nome de religião e outras coisas e conceitos filosóficos e religiosos, teofilosóficos, como eu gosto de chamar, né? E essas pessoas agora resolveram que querem uma CPI para apurar os atos, vamos dizer assim, altruístas do padre Júlio Lancelotti, pelo fato dele ter uma pastoral que atende pessoas que estão em situação de rua. E essas pessoas estão muito ofendidas com isso, né? Isso são pastores, membros de igreja, políticos religiosos, né? E uma coisa muito estranha. Então, ou seja, os evangélicos principalmente dizem que são perseguidos, mas eu sempre os vejo perseguindo pessoas, né? Perseguindo grupos, perseguindo religiões, ou religiões afro, agora estão perseguindo o padre incansavelmente, tem um intuito de destruí-lo, né? Assim, é o intuito dessa gente, destruir a reputação das pessoas e atribuir a essas pessoas que eles têm ali como adversário, atribuir qualidades que são deles mesmos, né? Então agora o padre Júlio Lancelotti, tem um cara do MBL aí, do MBL falando que o Júlio Lancelotti vai lá e que ele, na verdade, eles estão querendo, na verdade, investigar uma máfia dos mendigos, né? Semelhante a um livro que o Iago Martins escreveu sobre a máfia dos mendigos. E, segundo ele, foi num laboratório que ele fez uma experiência de 1 ano, ficando nas ruas até certas horas, depois voltando para sua casa e fez uma experiência, né? Então, concluiu alguma coisa. Então, basicamente, esses membros do MBL ou políticos religiosos aí estão querendo investigar o padre Júlio Lancelotti como se o Júlio Lancelotti tivesse criado a mendicância, quando já existiam mendigos tanto nas histórias bíblicas quanto antes disso. Já existiam pessoas em situação de rua mais pobres, tanto é que o próprio Jesus Cristo fala disso, né, para ajudar os pobres, e que inclusive o dízimo foi feito para ajudar esses pobres. Ou seja, nós não vamos eliminar os pobres nem matando, como essas pessoas sugerem, né, matando, porque se você não vai ajudar essas pessoas a comerem, a se alimentar, alguma coisa. Então, aí os caras têm uma fórmula. Não, disseram assim, olha, por que o Júlio Lancelotti não resolve o problema desses mendigos? Porque ele dá comida hoje e amanhã eles estão lá de novo. Porque eles acreditam que esta ajuda vai gerar uma dependência eterna, né, na cabeça deles. Se ajudar uma pessoa com dificuldade, aí vão ficar eternamente dependentes e não vão se virar nunca mais, né? Mas quando eles estão em certas dificuldades, eles pedem ajuda, né? É igual o Monark aí, né? Que perdeu todas as redes sociais pelas suas falas, né? Pelo seu radicalismo neofascista, defendendo partido nazis e outras coisas mais, dentre outras loucuras que surgem na cabeça daquele rapaz, lamentavelmente. Então, assim pensam os membros do MBL, que temos que tirar essas pessoas e alguns outros grupos de religiosos, de outros partidos inclusive. Temos que tirar essas pessoas que estão em situação de rua e temos que eliminá-las, né? Como é que vai fazer com essas pessoas? Então eles queriam que o Júlio Lancelotti desse um resultado para isso, e não ficasse ajudando. Que o Júlio Lancelotti desse uma solução para esse problema. E o Júlio Lancelotti não tem
o padre Júlio Lancelotti. Ele não tem uma solução para isso, né? Esses políticos que têm a caneta na mão, têm a verba, né, do povo, eles que teriam essa condição não fazem. Por quê? Porque isso também atrai voto, isso traz, vamos dizer assim, engajamento nas redes das pessoas que são radicais como eles, que vão ficar cobrando. É o mesmo debate infindável do aborto, né? Nos 4 últimos anos, aí de 19 a 22, de 19 a 22, eles poderiam ter mudado. Por quê? Porque eles tinham 377 deputados, né, que poderiam mudar a lei. Mas por que eles não mudaram e continuaram no debate? Agora já estamos em outro governo e eles continuam com o mesmo debate. Por quê? Porque se eles tivessem alterado essa lei, o debate acabaria. Então eles precisam de coisas que mantenham esse tipo de debate. Quer dizer, isso não é nenhum debate, isso é uma burrice, né? Porque eles tinham, né? Porque o presidente deles lá, o presidente passado, junto com seus deputados e senadores, que era a maioria esmagadora para mudar qualquer coisa, por que não fizeram? Por que não alteraram a lei? Uma lei que é antiga, da época da ditadura, né? Que permite que as mulheres que sofram algum tipo de violência possam abortar o feto, né? Principalmente que ainda não tenha se constituído ainda em um bebê, se eles consideram tudo isso vida. Tanto é que eles consideram isso vida que a Damares defendeu que aquela garotinha de 10 anos parisse o filho de um estuprador, né? A juíza, uma juíza, em outro caso, perguntou para a menina se a menina havia consultado, a menina de 11 anos, estuprada, se ela havia consultado o pai sobre a decisão de abortar. Ou seja, é muita loucura que paira, não é nem paira sobre a cabeça, não, é muita loucura que está dentro da cabeça dessas pessoas. Parece que é o mínimo de raciocínio possível. Ou seja, assim, nasce o bebê, e depois que o bebê nascer, eles mesmos não vão dar nenhuma assistência. Não vão dar assistência ao bebê que acabou de nascer e nem à criança que acabou de parir um bebê. Eles não vão dar assistência. Como não deram? Você viu alguma ação da Damares em ajudar essas crianças que pariram, que ela queria que parisse? Não. Pelo contrário, ela deu o endereço, cometeu um crime, deu o endereço da criança, o endereço do médico e o dia e o horário para que pessoas radicais fossem lá perturbar o médico que estava cumprindo uma lei que é lá dos anos da ditadura, lá do tempo passado. E eles não alteraram. Né? Por que não alteraram a lei? Por que não alteraram a lei se eles tinham a maioria no Congresso e na Câmara nos últimos 4 anos? Por que não alteraram essa lei? Por que não mudaram a lei e por que não fizeram PECs? Porque fizeram PECs para aumentar o dinheiro do fundo partidário. Os partidos políticos, incrivelmente, são sustentados com os impostos do povo. São bilhões de reais distribuídos para partidos políticos, né? E dinheiro do povo que poderia servir para educação, saúde. Esse dinheiro vai para partidos políticos, para políticos andarem aí, gastarem. Pessoas que não trabalham, como o ex-presidente agora que não trabalha, recebe quase 40 mil. A mulher dele também que não trabalha recebe quase 40 mil, além do direito de um ex-presidente de usufruir de algumas coisas. Lamentavelmente, né? Além de aposentadorias. Então, assim, é uma nojeira só. Então, e essas pessoas, esse grupo de pessoas, estão perseguindo um padre pelo fato dele cumprir aquilo que a própria Bíblia diz, né? Para ajudar as pessoas. O dízimo é para viúva, para o necessitado, para o estrangeiro. Então é para isso que serviria o dízimo. Jesus pediu diversas vezes para que cuidem das pessoas, dos mais marginalizados. Inclusive foi esse o papel dele, né? Jesus veio a este mundo para cuidar dessas pessoas mais necessitadas, as pessoas mais periféricas, ou seja, as marginalizadas, que estão à margem da sociedade.
num sentido mais, vamos dizer assim, mais estrito da palavra, aquelas que estão à margem da sociedade. E são as pessoas desprezadas, as pessoas que ninguém olha. Mas quando você encontra alguém que olha por isso, aí de repente a sociedade se levanta, a sociedade entre aspas, tá? Grupo de pessoas que têm um certo poder de levantar outras, né? Eu vejo pessoas que passam necessidade, que têm certas dificuldades, que a gente ajuda e que mesmo assim essas pessoas têm pensamentos semelhantes ao pensamento dessas pessoas que estão perseguindo o padre Júlio Lancelotti, lamentavelmente. Então é isso, valeu, muito obrigado.